Pai amado, nos colocamos diante de Ti em oração, reconhecendo que Tu és o Deus que cuida de nós, o Deus que nos dá paz em meio às lutas, o Deus que nos sustenta quando sentimos fraqueza. Lembramos das palavras de Jesus em João capítulo 14, versículo 1, que diz para não se turbar o nosso coração, mas crer em Deus e também nele. E com base nessa palavra, abrimos nosso coração em confiança, pedindo que o Senhor nos fortaleça na fé, que nos ensine a lançar sobre Ti as inquietações, que nos ajudes a não deixar que a ansiedade e o medo dominem nossa mente, mas que possamos crer no Teu cuidado, crer na Tua provisão, crer no Teu amor que nunca falha. Senhor, nós reconhecemos que em muitos momentos nosso coração se encontra pesado. Muitas vezes sentimos medo diante das circunstâncias. Às vezes nos sentimos sem direção, perdidos em meio a tantas vozes e caminhos. Mas Tua palavra nos recorda que precisamos descansar em Ti, que precisamos confiar em Tuas promessas. Por isso nos entregamos agora em oração, pedimos que a nossa fé seja renovada, que a nossa esperança seja fortalecida, que a nossa confiança seja firmada na rocha que é Cristo. Pedimos que Tua paz seja derramada sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família, pois sabemos que só em Ti encontramos segurança verdadeira. Pai, também lembramos do que está escrito em João capítulo 14, versículo 6, quando Jesus declarou ser o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Com essa verdade em mente, nós Te agradecemos porque temos acesso direto ao trono da graça por meio de Cristo. Não dependemos de nada externo. Não precisamos de outros mediadores, porque temos em Jesus a porta aberta para a Tua presença. Por isso pedimos que nos faças andar sempre nesse caminho, que possamos viver guiados pela verdade, que nossa vida seja sustentada pela vida de Cristo que habita em nós, que sejamos fortalecidos em cada passo, lembrando sempre de que não estamos sozinhos, pois Ele nos guia. Senhor, também pedimos que Tu nos faças praticar essa confiança no dia a dia, não apenas nos momentos de oração, mas em nossas escolhas, em nossas atitudes, em nossos pensamentos. Pedimos que nos ajudes a entregar ao Senhor nossa família, nossos relacionamentos, nossos sonhos, nossa saúde, nossas finanças, nosso trabalho, porque sabemos que tudo vem de Ti. Sabemos que Tua palavra é a base firme. Sabemos que Tua verdade é a luz que ilumina os nossos passos. Por isso declaramos que confiamos em Ti, que seguimos no caminho que Cristo nos mostrou, que nos submetemos ao Teu querer, porque só assim experimentaremos paz que o mundo não pode oferecer. Pai de amor, ao meditarmos ainda nas palavras de Jesus em João capítulo 14, somos lembrados da promessa do Consolador, o Espírito Santo que seria enviado para nos guiar em toda a verdade, nos fortalecer em meio às tribulações, nos ensinar a permanecer firmes mesmo quando o mundo parece desmoronar. Por isso, nesta oração, pedimos que Teu Espírito esteja vivo em nós, guiando nossas escolhas, conduzindo nossos pensamentos, moldando nosso caráter, transformando nossas atitudes, que possamos ouvir Tua voz em meio ao barulho, sentir Tua presença em meio ao silêncio, experimentar Tua paz em meio à guerra interior e sermos fortalecidos em cada batalha. Senhor, sabemos que a vida não é isenta de dificuldades, mas Tua palavra nos dá consolo, pois nos lembra que Tu vais adiante de nós, preparando o caminho, abrindo portas, trazendo soluções que não imaginamos. Por isso hoje escolhemos descansar em Tua fidelidade. Pedimos que Tua presença seja clara em nossas vidas, que Tuas promessas sejam lembradas em nossos corações, que possamos viver com a certeza de que nunca estamos sozinhos, pois Jesus declarou em João capítulo 14, versículo 18, que não nos deixaria órfãos, mas que viria a nós. E essa palavra nos dá segurança, nos dá ânimo, nos dá esperança renovada para seguir em frente.
Pai, pedimos também que tua paz reine em nossos lares, que tua presença esteja em cada detalhe da nossa vida familiar, que nossas casas sejam cheias de harmonia, que o amor seja o fundamento dos relacionamentos, que haja compreensão, respeito, união. Pedimos que tu afastes todo espírito de contenda, de divisão, de maldade, e que faças florescer a paz de Cristo em cada ambiente. Pois como está escrito em João capítulo 14, versículo 27, Jesus nos deixou a paz, não a paz do mundo, mas a verdadeira paz que vem do alto, essa paz que guarda a mente e o coração, essa paz que não pode ser abalada pelas circunstâncias. Senhor, oramos também por direção em nossas decisões, porque sabemos que muitas vezes nos sentimos perdidos em meio a tantas escolhas. Por isso te pedimos que o teu Espírito nos guie, que o Senhor nos dê sabedoria para discernir o que é melhor, que possamos ser conduzidos pela tua vontade e não pelos impulsos do nosso coração. Pedimos que tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, que possamos ouvir tua voz dizendo qual direção seguir, que não nos apoiemos em nosso próprio entendimento, mas que confiemos em ti de todo o coração, para que os nossos caminhos sejam endireitados, para que nossa vida reflita a tua glória em cada decisão. Pai querido, ao concluirmos esta oração, elevamos nossos corações em gratidão, pois sabemos que tua palavra é viva, eficaz, capaz de transformar nossa mente e renovar nossas forças. Lembramos mais uma vez das palavras de Jesus em João capítulo 14, versículo 1, que nos encorajam a não deixar o coração se perturbar, mas a crer em Deus e em Cristo. E por isso reafirmamos nossa confiança. Declaramos que não viveremos dominados pelo medo, não viveremos aprisionados pela ansiedade, não viveremos controlados pela incerteza, mas caminharemos firmados na fé, sustentados pela esperança, guiados pela promessa de que o Senhor é conosco em todo o tempo. Senhor, pedimos que esta fé não seja apenas palavras em nossos lábios, mas prática constante em nossas vidas, que possamos colocar em tuas mãos cada desafio, que possamos apresentar a ti cada luta, que possamos entregar diante de ti nossas preocupações, que possamos confiar que tu és aquele que cuida de cada detalhe. Pedimos que quando a dor chegar, possamos lembrar que Jesus prometeu não nos deixar órfãos, que quando a solidão se aproximar, possamos lembrar que o Espírito Santo habita em nós, que quando a incerteza se levantar, possamos lembrar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que nele encontramos direção, segurança, plenitude. Pai de misericórdia, te pedimos que o Senhor nos ajude a ser testemunhas vivas da tua paz, que possamos levar esperança aos que estão sem forças, que possamos ser instrumentos de consolo aos que choram, que possamos ser canais de fé para os que duvidam, que possamos refletir a luz de Cristo nos ambientes onde há trevas, que possamos demonstrar amor em meio ao ódio, que possamos ser vozes de encorajamento em meio ao desânimo, que possamos viver de tal forma que o mundo veja em nós a diferença que a presença de Jesus faz. Uma diferença que transforma, que liberta, que restaura, que traz vida abundante. Senhor, entregamos também nossos projetos em tuas mãos. Pedimos que nos guies nos sonhos, nos estudos, no trabalho. Pedimos que abençoes as finanças, a saúde, as amizades, os relacionamentos. Pedimos que nos ensines a depender de ti em cada passo, a ouvir tua voz em cada decisão, a seguir teus caminhos em cada escolha. Que nossa vida seja um reflexo da tua graça, que cada vitória seja um testemunho do teu poder, que cada porta aberta seja um sinal da tua bondade, que cada resposta recebida seja um motivo para louvar. Pedimos que o Senhor nos faça lembrar sempre do que está escrito em João capítulo 14, versículo 27,
que a paz que Cristo nos deixou é suficiente para sustentar nosso coração, é maior do que qualquer tempestade, é mais profunda do que qualquer aflição. Pai eterno, concluímos esta oração declarando que escolhemos confiar em Ti, que escolhemos viver na Tua presença, que escolhemos permanecer no caminho que Jesus nos mostrou. Pedimos que Teu Espírito continue a nos guiar, a nos ensinar, a nos consolar, a nos fortalecer. Pedimos que o Senhor nos levante quando cairmos, nos abrace quando chorarmos, nos console quando sofrermos. Pedimos que nos ajudes a permanecer firmes até o fim, certos de que um dia estaremos contigo na eternidade, onde não haverá mais dor, nem lágrimas, nem tristeza, mas apenas alegria plena em Tua presença. Por isso te louvamos, porque só Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor para sempre. Senhor amado, agradecemos por este tempo de oração, por cada promessa recordada em João capítulo 14, por cada palavra que trouxe consolo ao nosso coração, por cada certeza renovada em nossa mente. Entregamos tudo em Tuas mãos e descansamos na Tua fidelidade. Declaramos que a paz de Cristo permanece conosco, que o Espírito Santo nos guia, que Tua presença nos sustenta. E assim encerramos esta oração, confiando plenamente em Ti, em nome de Jesus. Amém.